Olá pessoal, eu sou Mariana Pittini e essa é a AgroSchool. Um assunto que vem sendo muito comentado no nosso meio agro e que essa semana teve um novo capítulo é o FIAGRO, ou Fundo de Investimento do Agronegócio. Essa semana o projeto de lei 5.191 de 2020, que institui o fundo e que havia sido aprovado no Congresso Nacional em março, foi sancionado pelo presidente da República com vetos, criando a Lei 14.130 de 29 de março de 2021. Conforme declaração do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a gente entender qual que é o objetivo desse fundo, desse FIAGRO. Então, vamos abrir aspas aqui. O objetivo é o aumento tanto da escala quanto da sustentabilidade do agronegócio e que demandará, por sua vez, maior volume de recursos para investimento e a adoção das melhores práticas de governança corporativa do setor. Nesse sentido, o FIAGRO será uma alternativa para melhorar o aproveitamento do potencial agroecológico da agropecuária brasileira. Fecha aspas. Então, para entendermos os impactos destes vetos e por que, na avaliação de especialistas do setor, eles acabaram por inutilizar o instrumento, precisamos dar aqui um passinho para trás e entender o que são fundos de investimento, para depois a gente entender o aspecto, que esse objetivo declarado pelo MAPA faz sentido. Então, se você está acompanhando esse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, junte-se a nós, deixa aqui seu comentário, seu like, seu dislike e a gente vai seguir aqui adiante para tentar desvendar, explicar um pouquinho mais para vocês o que é e para que serve de fato o FIAGRO. Então, vamos lá. Então, começando, o que são fundos de investimentos? Então, primeiro de tudo, precisamos ter claro que, como o próprio nome diz, é uma opção de investimento. Conforme está descrito aqui numa reportagem do InfoMoney, vamos abrir aspas, fundos são uma espécie de condomínio de investidores. Eles reúnem os recursos de diversas pessoas para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro de capitais. Os ganhos obtidos com as aplicações são divididos entre os participantes na proporção do valor depositado por cada um. A soma do dinheiro dos investidores forma o patrimônio do fundo, que é aplicado por uma instituição ou profissional, um gestor, e as decisões sobre o que fazer com os recursos devem obedecer os objetivos e políticas pré-definidos. Os investimentos eles podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou desvalorização das cotas dos fundos, tá? Fecha aspas de novo. E como que eles funcionam na prática? Bom, existe aí uma série de tipos de fundos que variam conforme os ativos que fazem parte dessa carteira, das estratégias, das cotas, dos custos, vencimento dos papéis, entre outras variáveis. Então, quem quiser entender mais, eu vou deixar justamente essa reportagem aqui do InfoMoney nos comentários para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Um destes fundos é justamente o FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Em resumo, se você deseja investir em imóveis, porém você não quer comprar um imóvel, você pode comprar uma cota desse fundo e investir nesse setor de empreendimentos imobiliários. Então, agora entendido um pouquinho mais sobre o que são os fundos de investimentos, a gente vai então conseguir avançar e compreender então o que é o FIAGRO e por que eu comentei sobre o FII, que é sobre o Fundo de Investimento Imobiliário. Conforme um artigo publicado pelo VBSO Advogados, o FIAGRO ele combina características de fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participações, o FIP, e o fundo de investimentos em direitos creditórios, o FIDIC, tendo como aspecto principal o investimento em ativos relacionados ao agronegócio. Quais ativos? Tem uma lista aqui. Então, primeiro item, imóveis rurais. Depois, participação em sociedades que explorem atividades integrantes da cadeia agroindustrial. Terceiro,
ativos financeiros, títulos de crédito ou valores mobiliários emitidos por pessoas físicas ou jurídicas que integrem aí a cadeia agroindustrial. Quarto, direitos creditórios do agronegócio e títulos de securitização emitidos com lastro em direitos creditórios do agronegócio, por exemplo, CRA. Quinto, direitos creditórios imobiliários relativos a imóveis rurais e títulos de securitização emitidos com lastro em tais direitos creditórios. E por último, sexto, cotas de fundos de investimento que apliquem parcela preponderante do seu patrimônio nos ativos dos outros itens. Então, tá tudo relacionado com o quê? Com o agronegócio. E o que foram esses vetos presidenciais e por que eles geraram esse descontentamento no setor? Foram vetados 4 pontos relacionados à tributação do fundo e que acabaram tornando-o ineficiente. Então, em resumo, os investidores terão uma tributação de imposto de renda sobre os rendimentos do fundo, em regra, maior, mesmo quando comparado com fundos de investimento que não possuem isenção. E o FIAGRO ainda terá aí a sua carteira tributada, além do recolhimento do imposto de renda na contribuição do imóvel para o patrimônio do fundo. Tudo isso aqui está declarado lá nesse artigo do VBSO, que eu também vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem melhor. Ou seja, pessoal, o objetivo do FIAGRO era de ser um novo instrumento que beneficiaria o setor, sendo uma alternativa para investidores e, por consequência, uma fonte de recursos que contribuiria para o desenvolvimento e crescimento do agronegócio. Ainda há a possibilidade de uma reversão, pois os vetos eles foram para o Congresso Nacional para serem aí analisados, tá bom? Bom, eu imagino que muitos dos termos que eu trouxe aqui nesse vídeo de hoje, por serem muito técnicos, eles podem ter causado aí muitas dúvidas a vocês. Não tem como a gente explicar isso sem mencionar esses termos que eu disse aqui para vocês hoje. Então, eu quero pedir a vocês, deixem aqui nos comentários os termos ou então o que vocês não compreenderam para que eu possa trazer mais detalhes, explicar de outra forma para vocês em vídeos futuros, tá legal? O mais importante é que vocês tenham conhecimento desses novos instrumentos, seja para fins de investimento, mas que acabam trazendo aí, por si só, mais recursos para o setor, e isso vem corroborando, com o movimento que a gente já vem percebendo do mercado agro, de que cada vez mais, o produtor, os empresários, os agentes que fazem parte da cadeia agroindustrial vão buscar um financiamento privado, seja através de instituições financeiras ou através do mercado de capitais. Para isso é preciso entender todos esses movimentos e as consequências que eles podem trazer para o setor. Tá legal? Então deixa aqui seus comentários que eu trago mais informações para vocês. Nos vemos então na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!